Olá, pessoal. Vamos ver hoje o último elemento da disciplina de eletrônica analógica, tá? Então, nós vamos trabalhar agora com transistores, um elemento bastante comum falar em circuitos elétricos, né? Quais são as suas aplicações, né? Eu vou dividir dessa vez, pessoal, esses vídeos em três partes para poder falar sobre transistores, tá? Mas vai ser exatamente o último elemento que a gente vai estar falando aqui em eletrônica analógica. Tá. O termo transistor significa transfer resistor ou resistor de transferência. Tá certo? Tá. Então ele tem dois tipos na hora de literalmente comprar. Ele pode ser NPN, PNP, certo? Então vamos ver aqui alguns detalhezinhos no desenho dele aqui, né? Eu coloquei aqui os dois modelinhos, né? Então por que chama NPN? Por causa da colocação literalmente das partes com as dopagens, né? O elemento N, o elemento P, né? E as suas composições, tá? Professor, mas o diodo lá ele só tinha NP, exatamente. Então a gente vai ver que uma parte dele vai funcionar no formato como se fosse um diodo. Bom, tá. O transistor ele tem emissor, que é um lado, tem o coletor, ele tem aqui assim a base. Bom, então você pode ver que não importa, acontece que ele seja NPN ou PNP, mas literalmente as suas bases são feitas nesse sentido aqui, tá? O símbolo dele, né, o mais comum que a gente acaba desenhando é aqui assim, né? Bom, então vamos desenhar um NPN, né? Certo? A gente desenha aqui assim, desenha dentro do circuito, esse carinha aqui assim. Essa parte aqui, né, é a base, pessoal. Ok? Tá bom? Para aqui, ele vai estar vindo aqui. Esse vai ser o nosso emissor, esse vai ser o nosso coletor. Tá. A gente vai acabar vendo que tem vários tipos de aplicações, mas é mais ou menos, vamos pensar assim. Nessa minha base aqui assim, se eu inserir, pessoal, uma tensão e uma corrente, às vezes bem pequena, eu consigo fazer com essa parte coletor e emissor, acontece que ele consiga conduzir. Fazendo essa condução, pessoal, é um pouco diferente quando a gente estava com o nosso diodo. O diodo, ele era uma chave que em determinado sentido da corrente, ele estaria conduzindo e no sentido contrário estaria aberto. Agora o transistor é mais legal, porque literalmente eu consigo controlar através da base para que o coletor e o emissor para que eles funcionem. Então agora, pessoal, a gente tem uma chave controlada que a gente pode abrir e fechar quase quando a gente quer, tá? Então a gente vai trabalhar um pouquinho em cima disso. Tá. A base, pessoal, é uma região um pouquinho mais fina, tá certo? Por que ele é um pouquinho mais fina? Exatamente por quê? Porque aí de forma eu mandar um pouquinho de corrente nele aqui assim, ele vai trabalhar exatamente, fala para que ele libere a condução entre o emissor e o coletor. Bom, tá. O emissor já é uma parte um pouquinho mais larguinha lá, conforme a gente está vendo naquele outro desenho anterior lá, né? Bom, então você tem mais portadores de cargas. E depois o coletor, a região mais extensa ainda, acontece, tá certo? Que é onde a gente trabalha nele aqui assim, uma potência para as potências também se dissipar. Tá, então com base naquilo que eu vinha falando anteriormente, pessoal, é o seguinte. Então, eu coloquei aqui assim nesse desenho todas as correntes, tá bom? O sentido também dessas correntes, para onde que essas correntes vão, certo? Para que o transistor funcione tem que ser literalmente nesse sentido. Então, quer dizer, é um desenho fixo. Se no diodo a gente tinha algumas coisas que já eram pré-prontas, né? No Zener também já tinha valores que eram pré-prontos. Em um transistor, pessoal, a gente já tem já o sentido das coisas, ok? Tá. Então, qual que é o princípio? Se eu tiver uma corrente de base, que nós vamos chamar de IB, tá certo? Ela atinge um limite. Aí a corrente entre o coletor e o emissor começa a fluir. Se essa corrente for muito baixa, literalmente entre o coletor e o emissor para de fluir. Aí você vai subindo um pouquinho, subindo, atingiu aquele valor, começa a fluir. Professor, e se eu aumentar mais? Eu não preciso aumentar mais, tá? Ele vai ter, literalmente, vai ter um nível, acontece, suficiente para que a coisa funcione, tá? Mas vamos acabar vendo depois dentro aqui do nosso circuitinho aqui assim, para a gente testar e como é que a coisa funciona, ok? Tá, então aqui vamos fazer as primeiras relações, tá? É mais ou menos o seguinte, pessoal, eu posso ter duas tensões, né?
Então, uma tensão que foi chamada aqui de VEE, temos uma tensão que nós vamos chamar aqui de um exemplo de VCC. Essa VCC, vamos pensar isso aqui num caso um pouquinho maior, né? Quando eu tenho um circuito, pessoal, com uma tensão menor, eu quero fazer com que ele acenda, por exemplo, uma lâmpada numa tensão maior, tá bom? Então, nós temos aqui, tipo, vamos pensar isso aqui como a nossa entrada, né? E aqui aquilo que a gente quer alimentar, ok? Tá bom. Daqui, pessoal, desse circuito, mais para, vamos pensar isso aqui para os transistores, tá? Então, nós temos uma relação que a corrente do emissor, né, pela própria lei dos nós, né, tá? Ele vai ser a corrente do coletor mais a corrente da base. Isso aqui é uma regra e uma fórmula fixa, bom, para os transistores, tá bom? Ele por si só já garante essa regra, ok? Tá. Pessoal, nós temos alguns fatores extras que a gente vai acabar adicionando sobre a questão dos transistores. Isso aqui às vezes pode ser dado, às vezes, dentro do manual, né? O primeiro deles, pessoal, que nós temos aqui assim, essa letrinha aqui assim, que parece meio esquisitinho, isso aqui é um alfa. Bom, que você pode fazer dessa forma aqui, dentro, precisa escrever manualmente isso aqui, tá bom? Isso aqui é chamado ganho de corrente e ligação de base comum. Aonde, pessoal, ele é uma divisão entre a corrente do coletor e a corrente do emissor, certo? Normalmente esse valor ele é muito próximo de 1. Então, um exemplo pode ser que no alfa dele seja 0,99, tá certo? Tá? A gente pode calcular ele também, né? Mas ele normalmente é um fator. Esse é chamado primeiro ganho de corrente, ok? Só que ele é ligado à ligação de base comum. Bom, tá. Outra coisa, utilizando literalmente pela lei das malhas, certo? Pensando apenas aqui no nosso coletor, né? Pensando aqui no nosso transistor aqui, ok? Tá? A gente depois eu vou redesenhar isso aqui. Vou redesenhar aqui em cima já, vou aproveitar agora aqui assim, né? Bom, então tem aqui assim, tem lá a saída e aqui assim a minha base. Bom, tá? Então, eu vou acabar tendo que o nosso VCE, que é a tensão entre o coletor e o emissor, vai ser a somatória do VBE, entre base e emissor, né? Com o VCB, que é a tensão entre o coletor e a base, certo? Não se preocupa, pessoal, porque eu não fico entrando aqui novamente naquela parte mega teórica, você já aprendeu isso daqui logo no primeiro módulo. Então agora o nosso foco agora aqui assim é saber exatamente quais são as coisas que vão estar ligadas aqui assim e quais são as regras. Então temos aqui assim mais uma outra fórmula para ser feita agora aqui. Tá, então vamos pegar o seguinte. Como é que funciona esse negócio, essa regrinha das letras? Como é que funciona, tá? Então, se eu for seguir, pessoal, pela norma, né? Tá bom? Então, eu vou colocar, por exemplo, atenção. A primeira letra aqui vai ser do maior potencial. Tá certo? Professor, como é que é esse negócio de maior potencial? Bom, eu tenho aqui e tem esse cara aqui ligado no terra. E aqui eu tenho mais 5 volts. Se aqui é A e aqui é B, tá certo? Então, o primeiro vai ser VA, B. Tá certo? Nesse caso, pessoal, ele vai ser positivo. Tá certo? Tá. Já num transistor aqui, que eu coloquei um exemplo aqui num transistor PNP, tá bom? A mesma notação ela é invertida, fica EB, emissor base. Tá certo? Isso aqui, pessoal, é só referência para a gente saber que a gente está indo de um local até o outro, desde que você saiba que está indo. Professor, mas e se eu inverter as letras? Somente a nossa tensão, pessoal, ela pode ser medida negativa. Lembre-se, pegou o multímetro, encaixei entre falar no positivo maior potencial, no negativo menor potencial, o valor que vai dar medida no multímetro positivo. E se eu inverter? Vai sair o mesmo valor, só que agora vai sair negativo, pessoal. Simples assim. Ok? Tá. Então temos agora aqui uma ligação, pessoal, com emissor comum. Certo? Que é muito normal esse tipo de ligação. Tá?
Para esse cara, pessoal, nós temos um outro ganho. Um ganho de corrente. Outra letra grega, a letra beta. Tá certo, pessoal? Tem uma perninha mais longa, parece um B aqui, mas tem uma letrinha, tá? Então, a relação, pessoal, desse beta, que esse aqui a gente vai encontrar dentro do datasheet depois do nosso transistor, tá? É feita entre a corrente do coletor dividido pela corrente da base, tá? Esse número, pessoal, não vai dar próximo de 1, ele vai dar um número, às vezes, bem maior, tá? A gente podemos ter beta de 100, beta de 800, né? E é bem comum acontecer isso daqui. Nós chamamos de um ganho de corrente, como se a corrente ela aumentasse, fala bastante em relação a uma coisa em relação a outra. Bom? Então, vamos lá, tá? Então, aqui que eu já tinha falado, né? O professor faz spoiler do slide, né? O professor fala, ele não decora a sequência dos slides aqui assim, mas eu sei o que eu tenho para tipo falar aqui, pessoal. Tá tudo dentro da caixola aqui. Bom, que é bem grande, tá bom, pessoal? Meu pai pedia meu boné emprestado para poder fazer feira. Bom, eu conseguia colocar todos os legumes, todas as verduras e todas as frutas dentro do meu bonezinho, que era maior que a sacola de casa, tá bom? A caixola é bem grande aqui. Então, pessoal, ó, então um beta normal aqui, assim, exemplo 300, tá? Aí criamos uma relação entre o primeiro e o segundo, né? O alfa e o beta, tá? Então as relações por fórmulas aqui assim, estão colocadas aqui as fórmulas, tá? Em vez de eu ficar rabiscando toda vez aqui assim, né? Eu coloquei agora todas as fórmulas utilizando o próprio PowerPoint, que fica mais bonitinho. A letra do professor aqui assim, com o mouse, não é muito bacana, né? Se eu tivesse lá no quadro lá, também ia ficar também não bacana, tá bom, pessoal? Não, eu tento fazer um quadro bem bonito, tá? Mas nem sempre sai aquela Brastemp, né? Bom, então vamos seguir aqui. Vem quando o professor conta essas piadinhas ruins, pessoal, mas é para tentar animar um pouquinho. Eu sei que você está tipo cansado, chegou do trabalho, acontece, né? E fica escutando esse áudio, né? Fala longo, né? Que já estamos aqui já com 12 minutos aqui de áudio, aqui assim, então fica cansativo. Então vou tentando melhorar isso aqui, tá? A outra relação, pessoal, né? Tá bom? A relação para tudo isso daqui, ela continua valendo, tá? Seja com base comum, né? Ou seja com emissor comum, tá? O que é legal? Dentro dos elementos lá, a gente já tem os valores, pessoal, tá? Que vou colocar dentro de uma tabelinha aqui acima, esse aqui é feito de um datasheet, tá bom? Tá? Então ele tem aqui o VCEO, né? E o VCBO aqui também, né? Tem todos os valores aqui assim, a corrente e a potência também, né? Temos que lembrar, pessoal, que de acordo com os transistores, né? Eles podem acabar aquecendo, né? Tá? Uma coisa bem divertida para quem nunca fez, né? Algum dia, sei lá, alguém jogou fora ou você queimou o módulo do seu carro, né? Eu peço para você desmontar o módulo do seu carro. E aí o que vai acontecer? Esse módulo, pensando que está queimado, tá, pessoal? Não vai desmontar de bobeira lá, senão vai que você queima alguma coisa, isso daí fica feio, né? Tá? Então, na hora que você desmontar esse módulo, você vai ver que lá dentro, pessoal, tem basicamente só tem alguns transistores, né? Que são de um tipo específico, e vai ver só tem só dissipador. Professor, quer dizer que aquele negócio é só lata? Né? É só um bando de ferro, alumínio ali dentro, ali, né? Então, alguns módulos, pessoal, são exatamente bem isso daí. Tá bom? Tá. Chamado também módulos de potência dentro do carro, né? Tá bom? Tá, vamos ver aqui alguns formatinhos, pessoal, tá? Cada formato desse que tem de um transistor, nós chamamos de encapsulamento. Bom, o mais comum é esse que está aqui, ok? É o que nós chamamos de TO220. Bom, é o encapsulamento mais comum que você acaba encontrando no transistores. Mas ele pode ter todos esses formatos, então quer dizer que se você olhar dentro de um circuito, né, você vai acabar vendo esses outros carinhas aqui assim. Uma coisa muito importante, não é porque ele está no formato TO220, pessoal, que é um transistor. Existem vários outros tipos de elementos que a gente vai acabar vendo isso daí no quarto período, no quarto módulo, né? Tá? Que o que é importante que eu leia o código dele para poder entender exatamente como que funciona, ok? Tá. Então vamos ver algumas coisas aqui do nosso transistor, tá? O transistor, pessoal, ele tem uma região de saturação. Você lembra que eu te falei que a nossa corrente ela tem que dar uma subidinha, chegar em determinado momento para depois? Aí ele vai entrar na região ativa. Então essa rampa que seria aqui, tá vendo que aqui está o VCE, né?
e aqui é a nossa corrente do nosso coletor, né? Então ela vai subindo, subindo. Quando atingir o entorno aqui, ó, perto dos 150, aí ele começa a conduzir, tá certo? Entra no momento de saturação, tá bom? Vamos continuar vendo aqui. Tá. Então, só que essa curva, pessoal, ela é para cada corrente de base. Tá certo? Não tem uma curva, tem múltiplas curvas. Ah, professor, agora que a porca torceu o rabo, né? Tá certo, pessoal? Então, eu tenho que especificar, pessoal, qual que é a minha corrente de base. Bom, tá? E a minha corrente que eu vou querer trabalhar aqui na minha corrente no nosso coletor. Então, um exemplo para esse exemplo desse transistor modelo aqui, né? Nós temos um beta aqui igual a 150. Para que serve todo esse conjunto de curvas que ele vem junto com o datasheet, o manual do seu transistor, tá? Porque, pessoal, eu vou decidir qual, literalmente, corrente de base que eu vou acabar trabalhando aqui assim e vou definir o melhor ponto para poder trabalhar com esse transistor. Por que eu tenho que fazer isso? Por um simples motivo. Então, vamos pensar o seguinte. Eu vou trabalhar com um transistor. Vamos pensar novamente lá do módulo do seu carro. Tá? Então, eu tenho que ampliar, pessoal, amplificar o som. Tá certo? Então, imagine que se você aumentasse o som e ele causasse muita distorção. Seu módulo suportaria tipo muito mais do que aquilo lá, né? Mas o módulo não foi planejado para aquele volume, receber aquele volume. Tá? Então, o que vai acontecer? O som, depois, sei lá, de 20%, 30%, começa a pipocar tudo nos seus alto-falantes e não funciona mais nada direito. Tá? Então, é importante que a gente acerte tudo isso daqui. Ok? Tá. Então, vamos pensar agora o seguinte, tá? Então, eu vou pegar aqui um outro exemplo, né? Eu vou pegar aqui um transistor que chama BC 548, tá bom? Tá? Então, quando tiver, pessoal, na corrente em torno mais ou menos de 4 mA, né, por essa curva, isso aqui é uma curva mais real que aquela outra, tá, pessoal? Tá? Isso aqui vem ligado à corrente. A corrente, o ganho, pessoal, também é o que nós chamamos também no manual escrito H minúsculo, F, E maiúsculo. Bom, isso aqui é igualzinho ao nosso beta, tá? Então ele tem um gráfico aqui assim que é em porcentagem de ganho, tá certo? Então, por que professor, você vai ver lá no manual, pessoal, que vai ter lá alguns transistores que tem beta mínimo de 100 e beta máximo de 800. Bom, então aqui são os pontos dele, assim, o gráfico do ganho dele também, que é feito junto no manual. Então, é o seguinte, se eu tiver com 4 mA, por que é 4 aqui, professor? Isso aqui é um gráfico logarítmico, tá? Então, aqui é o 1, aqui é mais ou menos o 2, aliás, desculpa. Um aqui tá até fora da posição. Aí vai ser tipo, exatamente, o 1, aqui é o 2, aqui é o 3, não, aqui assim é o 4, tá? Então, acho que o gráfico aqui não ficou bem desenhado, que assim não é o 5, tá, pessoal? Que assim é no 4, tá? Se eu vir aqui assim, pessoal, o ganho dele chega a ser 100%. Se eu trabalhar um pouquinho com um exemplo com 1, o meu ganho vai ser de 80%. Então vai ter uma boa queda aqui, né? Bom, tá? Mas aqui também não se preocupe, quero mais que questão de informação. Professor, então para que serve a gente ver todos esses gráficos, tá? Pessoal, para quem depois for continuar, um exemplo, que amanhã vai estudar tipo engenharia, né? Então todos esses gráficos têm que ser analisados com mais detalhes, para que eu possa fazer literalmente nos cálculos, fazer um refino exatamente do ponto de operação. Mas isso aqui, pessoal, é ensinado no técnico, tá? Como eu estou explicando aqui assim, que existem esses gráficos, para que serve esse gráfico? Você vai pegar lá o datasheet e vai aparecer o gráfico, para que serve esse gráfico? Você tem a menor ideia, tá? Isso aqui para você ter mais ou menos uma ideia. A gente não vai ficar fazendo análise o tempo inteiro desses gráficos, mas no curso, um exemplo, quando eu fui estudar engenharia, a gente viu e analisou e tinha que utilizar, era bem chatinho para poder fazer os cálculos, ficava bem mais complexo. É um cálculo um pouquinho mais preciso, mas depois tem limites e depois acaba voltando uma coisa quase que na outra. Bom? Tá. Então, isso aqui é o datasheet dele lá, certo? Então, aqui ele tem os símbolos que tem aqui assim, né? Então, pessoal, aqui tem o HFE,
Esse daqui é o nosso beta, bom? E ele tem aqui um mínimo e um máximo. Como o professor tem mania de fazer sempre contar a história antes da hora, o verdadeiro spoiler, né? Então, pessoal, tem coisa que está entre 110 e 800, tá bom? Que no fundo tem essa variação dentro do nosso beta, bom? Aqui ele coloca aqui a condição que foi feito o teste, o fabricante fez um teste, colocou entre coletor e emissor, colocou 5 volts, e a corrente no coletor foi de 2 mA, tá bom? Então, quer dizer, o teste mesmo aqui assim foi feito todo controlado, tá? Tem que tomar cuidado, pessoal, que as tensões breakdown são as tensões que não podem passar, tá? Então, não podem passar as correntes de lá breakdown. Aqui assim são as correntes de corte, bom, cut-off, as correntes de corte, né? Aqui tem coletor, né? Aqui são modelos diferentes, aqui só que aqui a corrente de corte, que no fundo que é chamado breakover, né, pessoal, também, né? E CBO, né? Então aqui a corrente fala desse cara aqui assim, e aqui fala o ICO, né? Tá bom? O IC0 e aqui fala o IEBO, bom, que são todas as correntes, né? Que literalmente fala com 0,1 microampere, pessoal, bem pouquinho mesmo que acontece, entendeu? Para isso aqui. Tá, disso aqui. Então vamos ver aqui a última parte agora aqui assim. Então aqui assim, ó, peguei do próprio datasheet, em vez de ficar pegando naqueles desenhos que são feitos, né, às vezes em livros, né, porque esse material, pessoal, eu pego ele aqui da Escola Técnica Estadual, né, que no estado de São Paulo acontece, é uma escola muito respeitada, é muito bem avaliada, né? Então eles têm livro, né? Esses livros são disponibilizados via PDF para qualquer aluno completo, esses livros. Então por isso que eu utilizo o material deles lá, não estou fazendo uma cópia ilegal, né? Então, mas aqui assim eu quis pegar dentro do datasheet, peguei um datasheet de um fabricante e trouxe para vocês verem exatamente os gráficos aqui assim, como é que são feitos esses gráficos, né? Aqueles dois gráficos que a gente acabou analisando lá, tá? Mas esse gráfico, esse aqui assim é um gráfico importante, a gente vai fazer uma análise dele em outro vídeo, tá bom?